Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós vamos adentrar nele, Jean-Jacques Rousseau. Nós vamos falar um pouco sobre vontade geral, comunidade e democracia também no corpo de Cristo. Quero aqui introduzir alguns livros que eu tenho dele. Eu tenho mais lá em cima, onde tem parte da minha biblioteca. Lembra aí no primeiro episódio dessa série que eu falei que eu tinha 10 mil livros físicos no Brasil, quase 10 mil livros físicos no Brasil. Eu só pude trazer 3,5 e eu trouxe uma estante inteira só sobre as áreas de história, filosofia política, sociologia, também economia e direito. Enfim, é uma estante belíssima. E, por exemplo, esse livro aqui é um dos livros que eu mais me baseei para esse episódio, do Contrato Social. Livro muito importante, são, de fato, os princípios do direito político, que você vai ter em Rousseau. Aí, o livro Confissões, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Vou falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Aqui tem os desvaneios de um caminhante solitário, discurso sobre a ciência e as artes, e o livro perigoso, né, Emílio, ou da Educação, que é o livro que vai basear todo o sistema de educação humanista, que não somente ele, né, mas ele vai ser muito forte nesses elementos humanísticos e basicamente destruir todo o elemento da educação clássica. E aí você vai ter a educação russoniana como sendo a base do contexto contemporâneo, do contexto moderno e contexto contemporâneo. Então, é um livro muito importante. Mas eu gostaria de dar ênfase em alguns desses livros, principalmente esse aqui, discurso sobre... Não esse do discurso sobre a ciência, mas esse aqui sobre do contrato social, tá? Esse é um dos livros que eu me baseei bastante aqui para a gente trabalhar os elementos de Rousseau, principalmente já fazendo uma introdução entre a questão entre o voto e o pacto, né, entre a questão de instituição e corpo, trazendo isso para o contexto adventista. Porque Jean-Jacques Rousseau, ele é uma figura muito complexa, tá? E, ao mesmo tempo, profundamente influente na história do pensamento ocidental. Então, você não tem como se desviar dele, tanto para falar o sistema de ordem, quanto falar o sistema de educação. Sua proposta de reorganizar a sociedade humana com base na liberdade e da vontade geral, né? Impactou não apenas as revoluções políticas modernas, mas também influenciou de maneira indireta, né, visões sobre a questão da comunidade, da moralidade e da organização religiosa. E ao propor que o ser humano é bom por natureza e que a sociedade o corrompe, aí você entende o que eu quero dizer, Rousseau ele vai introduzir uma antropologia que é otimista, que desafia a doutrina cristã de que houve queda, necessidade de graça redentora. Então, nesse livro, A Sua Vontade Geral, né, da vontade geral, ele trabalha essa forma idealizada de soberania popular, onde ele promete a emancipação total do indivíduo pela coletividade, mas ele o faz à custa da singularidade da consciência, tá? Da transcendência divina e também da autoridade espiritual. São 3 elementos principais que ele decepa nesse contexto aqui. Vou repetir, a questão da singularidade da consciência, a questão da transcendência divina e a questão da autoridade espiritual. Tirou esses elementos, você tem um gnosticismo, né? E nesse episódio nós exploramos as implicações dessa visão para a eclesiologia adventista e para o modelo organizacional da igreja. Eu não vou nem tocar no elemento da educação, que seria tão caro aqui para nós, para a gente abordar, para as nossas escolas não correr esse risco de adotar. E muitos adotam de maneira inconsciente, né? Porque o modelo educacional, principalmente o modelo educacional brasileiro, e em certa medida também o americano, ele é completamente russoniano em muitas de suas bases, né? Ele é um elemento tanto russoniano quanto behaviorista, com Wundt da Alemanha, e talvez em alguns episódios lá na frente eu fale sobre Wundt e John Dewey, que é considerado o pai da educação americana. E no contexto brasileiro, né, Paulo Freire, né, o pai da educação brasileira, de onde vem? Todos eles fundamentam, tanto no behaviorismo de Wundt, né, que vai surgir mais tarde, mas principalmente sua base no contexto russoniano, né, que vai encontrar nesses elementos da educação questões sociais profundas que vão trazer aí à tona todas as teologias políticas rivais que eu já
citei aí no módulo 2, acho que foi no módulo 2, final do módulo 2 que eu trabalhei esses. Então, é muito importante isso quando a gente vai trazer à tona para a Igreja Adventista, porque o objetivo desse episódio é simultaneamente aprender com os alertas de Rousseau. Sim, tem alertas sobre participação, e aí ele introduz, né, esses elementos de alienação, né, linguagem que a gente já falou desde o módulo 2, e ao mesmo tempo criticar as armadilhas filosóficas de um pensamento que pode ameaçar as bases da ordem espiritual e eclesiástica. Então, no contrato social e a vontade geral, você vai ver que você vai ter aí dois elementos, participação ou supressão. E no coração da filosofia de Jean-Jacques Rousseau está a ideia de que o ser humano só é verdadeiramente livre quando ele obedece à vontade geral. Olha aí, né? A expressão coletiva da razão comum em busca do bem comum. Diferente da simples maioria, a vontade geral exige que todos subordinem os seus interesses particulares à vontade da coletividade. Aí, à primeira vista, isso parece ecoar princípios cristãos de comunidade, de mutualidade, de renúncia ao egoísmo. No entanto, olha aqui, há um problema estrutural feroz aqui, tá? Feroz, porque para Rousseau, a legitimidade da obediência não está numa autoridade superior e transcendente, como Deus ou a revelação bíblica, mas no consenso dos iguais. O contrato substitui o pacto, pessoal. O coletivo substitui o divino. A consequência é uma comunidade fechada sobre si mesmo, autorreferente e potencialmente totalitária, como o próprio Rousseau admite ao dizer que quem se recusa à vontade geral deve ser forçado a ser livre. Parou para pensar nisso? Na teologia adventista, quando você analisa essas questões, o conceito de aliança é essencial, pessoal. Já falamos disso desde o módulo 1. O povo de Deus é definido por sua resposta voluntária a um chamado divino. A submissão é um ato de fé, não de contrato social. A obediência nasce do amor, da convicção espiritual, não da imposição da maioria. A autoridade da igreja não é produto de uma deliberação coletiva horizontal, mas ela é uma expressão da palavra inspirada. A vontade geral, como ideal absoluto, ele tende a eliminar a consciência profética individual e o discernimento do Espírito Santo. E aí ela substitui a oração pela votação, a submissão ao Espírito pela adequação ao coletivo. E é nesse ponto que entra a participação eclesiástica. Ela sim deve acontecer, mas como fundamento teológico, pessoal. É inegável que a Igreja Adventista, com a sua estrutura democrática e representativa, valoriza a participação. Desde a igreja local até a conferência geral, delegados são eleitos, assembleias são realizadas, decisões são votadas. Contudo, gente, essa prática ela precisa ser compreendida teologicamente. A participação não é apenas um direito, mas é uma vocação, pessoal. Não se trata de vontade política, mas de responsabilidade espiritual. A comunidade da fé não é uma república, mas ela é um corpo espiritual, gente. E Rousseau acerta ao criticar, sim, a alienação das massas frente a governos distantes e inacessíveis. E esse risco também existe na igreja. Quando as comissões se tornam exclusivas, quando os relatórios não são lidos, quando os votos eles são apenas simbólicos, aí a participação se torna teatro. Mas a solução não está em abolir a estrutura ou substituir a liderança espiritual pelo consenso majoritário. A resposta adventista é o discipulado participativo. É capacitar cada membro para discernir a verdade, para contribuir com maturidade, para questionar com reverência e também para obedecer com fé. A vontade de Deus não se manifesta automaticamente na maioria, mas em corações convertidos e mente moldada pela palavra, pessoal. Então nós temos um dilema aqui que o Rousseau vai trabalhar bem claramente, que é o dilema do igualitarismo absoluto. Rousseau, gente, ele rejeita qualquer forma de desigualdade herdada, seja de política, econômica ou mesmo institucional. Ele sonha com uma sociedade onde todos são iguais em direitos, todos são iguais em poder e autoridade. Conhece alguma ideologia que trabalhe exatamente dentro dessa lógica? Aí os fundamentos, né? Ele é um desses fundamentos. Essa utopia, quando transposta para o contexto eclesiástico, torna-se altamente problemática, porque a Bíblia afirma a igualdade ontológica entre os membros do corpo de Cristo, sim, está lá em Gálatas capítulo 3, 28, mas também reconhece a diversidade de dons, das funções, de responsabilidades, conforme 1 Coríntios capítulo 12.
A liderança espiritual, gente, ela é chamada por Deus, ela é treinada pela igreja e legitimada pela comunidade. Não se trata de uma elite aristocrática, mas de mordomos da graça e guardiões da verdade. E aplicar a lógica de Rousseau à igreja resultaria em colapsar os ministérios em um igualitarismo plano, onde não há lugar para autoridade pastoral, onde o ensino doutrinário ou a orientação bíblica é perdida. E isso mina o princípio de ordenação, a função dos anciãos, a missão dos pastores, o papel das escrituras como norma objetiva. Ao invés de empoderar a comunidade, cria-se aí uma horizontalidade radical que desfaz o senso de chamado e vocação espiritual. Obviamente que Rousseau é a base para todo o pensamento atual da modernidade e da contemporaneidade. Daí você entende de onde vêm essas ideias. E aí você vai ver que a comunidade ela passa também a exercer coerção. Esse é o perigo da vontade majoritária. Quando você lê os livros de Rousseau, você vai ver que o ideal dele, da vontade geral, possui um traço inquietante, altamente inquietante. Ele não tolera o dissenso, tá, pessoal? Ele não tolera. Se alguém discorda da decisão coletiva, não é porque está certo, mas porque está fora de si, como Rousseau insinua. E nesse modelo, o espaço para a consciência minoritária desaparece. E essa é uma ameaça direta à estrutura eclesiástica adventista, porque a igreja adventista ela nasceu de membros expulsos de suas igrejas e aqueles que abraçaram a mensagem de Guilherme Miller. Nós estamos falando de milleritas rejeitados, sabatistas ignorados, pioneiros perseguidos. A voz profética sempre foi minoritária, pessoal. Sempre foi minoritária. Se a vontade geral, entendida como maioria, fosse critério absoluto, jamais teríamos surgido como um movimento profético. Jamais. O Espírito Santo não opera pela maioria, mas por fidelidade, pessoal. Nem todas as decisões da igreja serão populares, mas devem ser bíblicas. E nem toda voz solitária é rebelde. Muitas vezes ela é profética, muitas vezes não discernida. A obsessão pela unanimidade, típica de algumas práticas administrativas atuais, pode ser um reflexo inconsciente de Rousseau. Você nem sabe, nem reflete sobre isso, né? Mas quando você lê, quando você estuda, quando você vê as práticas da realidade, você consegue fazer essas conexões. Né? A unidade do espírito, gente, é diferente da padronização cultural ou do conformismo institucional. Ela é fruto de santificação, pessoal. Não é de consenso. Tá? É de santificação. Pode exercer consenso na santificação? Amém. Glória a Deus por isso. Mas o risco que a gente corre é de uma supremacia da comunidade sobre o indivíduo. E aí nós estamos falando de outra coisa. Porque Rousseau, ele concebe a comunidade como um fim em si mesmo. O indivíduo só tem valor na medida em que ele se integra à coletividade. E isso inverte a lógica cristã. Deus não redime coletivos abstratos, mas pessoas concretas, gente. Jesus morreu por indivíduo, chamou discípulos pelo nome e ensina que a fé é resposta pessoal ao chamado divino. E na igreja adventista é essencial proteger a consciência individual. Olha, é tão interessante porque quando você vê, principalmente o movimento de missão integral, eles falam muito disso, né? Ao contrário, obviamente, do que a gente crê como adventista. E Ellen White afirma que ninguém deve ser consciência do seu irmão e que Deus nos chama a pensar por nós mesmos. Em contraste, o modelo russoniano, ele tende a anular a singularidade em nome do coletivo. A consequência é o enfraquecimento da consciência moral. Aí você vai ver a diluição da responsabilidade pessoal e a formação de uma cultura de massa em vez de discípulos genuínos. E isso, gente, exige uma crítica muito forte. Porque, ao mesmo tempo, Rousseau faz uma crítica à representatividade e à criação da democracia, né? Então, quando você olha Rousseau, ele desconfiava da representação política, em todos os elementos. Para ele, a verdadeira liberdade exigia que cada cidadão participasse diretamente das decisões. E isso, aplicado à igreja, inspira práticas como assembleias abertas, fóruns públicos, é verdade, consultas frequentes, todas muito importantes. No entanto, gente, a gente precisa... Leia Rousseau e você vai ver. Você precisa entender que Rousseau não reconhece os limites práticos e espirituais da representatividade. A igreja adventista opera com representatividade estrutural, é diferente. Os membros elegem delegados que votam em nome da igreja local. Isso permite escala organizacional e unidade global. O que precisa ser revisto não é o princípio da representação, mas é a sua execução. Quando os delegados não prestam contas,
Quando não há comunicação clara com os representados e quando os critérios de escolha são obscuros, aí cria-se uma falsa representação. A solução não é abolir o sistema. Escute isso. A solução não é abolir o sistema, como Rousseau sugeriria, mas é purificá-lo com mais transparência, mais espiritualidade e mais responsabilidade. Do contrário, você cai na lógica russoniana de rituais sem espírito. Aí você tem a crítica à burocracia vazia. Uma consequência indireta da influência russoniana é o culto ao procedimento. Em nome da democracia, multiplica-se números de comissões, reuniões, comitês, atas, relatórios e votos, mas isso pode esconder a ausência de discernimento espiritual. Como já alertava Ellen White, né? Nem todos os votos majoritários são expressão da vontade de Deus. A crítica aqui é dupla. Uma, a estrutura que se burocratiza, né? E outra, ao pensamento russoniano que finge que procedimentos resolvem problemas morais e espirituais. A igreja, gente, precisa menos de rotinas e mais de discernimento, menos de calendário e mais de joelho dobrado, menos de eventismo e mais de adventismo. A vontade geral do Espírito Santo só se discerne em oração, jejum, busca sincera da palavra. Sem isso, gente, toda votação é ruído, toda assembleia é performance e todo relatório é vaidade. A igreja não é uma democracia, pessoal. A igreja é um corpo. Se você não entender isso, você vai importar as lógicas políticas corriqueiras para a igreja e vai ser uma tragédia. A metáfora paulina do corpo corrige as distorções de Rousseau. Na igreja, há diversidade de membros, de funções, de dons e ministérios. Uns são olhos, outros são mãos, outros são pés. Todos são importantes, mas não são iguais em função. O corpo é integrado, gente, mas não é simétrico. Ele é unido, mas ele não é uniforme. Ele é interdependente, mas hierárquico em responsabilidade. Nossa hierarquia não é de poder, mas é de função. E a função não é permanente, ela é transitória, gente. E Rousseau rejeita qualquer tipo de hierarquia. A igreja, porém, reconhece liderança espiritual. O pastor é servo, mas também é guia, pessoal. O ancião é conselheiro, mas também é vigilante. A comissão é deliberativa, mas também é devocional. A autoridade, quando exercida com humildade, ela é bênção, mas quando negada, é anarquia. E é isso que nos ajuda a ter uma eclesiologia da aliança e não do contrato, conforme dizia Rousseau. A grande diferença entre Rousseau e a fé adventista é teológica, pessoal, e desemboca, obviamente, na prática. Para Rousseau, o contrato é pacto social entre iguais, base da legitimidade para ele. Mas para o cristianismo, a aliança é um chamado divino, é um chamado para viver em comunidade, com obrigações que precedem um consenso humano. A aliança é graça antes de ser escolha, é entrega antes de ser voto, é cruz antes de ser assembleia. E a igreja adventista, ela precisa redescobrir a linguagem da aliança. Esse foi o meu tópico durante todo o módulo 1. Senão ela atropela os elementos da ordem. Não somos membros por filiação administrativa, pessoal, mas por conversão espiritual. Não é uma questão de estar registrado no ACMS, no e-Adventist. Não é isso, pessoal. Isso é um detalhe. Membros picaretas que rebatizam diversas vezes e continuam a sua vida dissoluta sem conversão podem enganar o sistema de membros, mas não os livros do céu. Não pode. A liderança não é mandado jurídico, pessoal, mas ministério sagrado. O serviço não é cargo, mas é vocação. O evangelho não é vontade geral, é vontade de Deus encarnada em Cristo, aplicada pelo Espírito em cada consciência. E a conclusão que a gente chega nesse episódio, ao falar de Rousseau, é a gente entender o discernimento à voz do Espírito. Jean-Jacques Rousseau, ele nos ajuda a enxergar perigos reais. A alienação institucional, o formalismo sem vida, a ausência de escuta, mas a sua proposta de solução, gente, substituir a autoridade espiritual pela vontade coletiva, é um desastre, é uma ameaça à ordem divina. A igreja é chamada a ser corpo, não contrato. A ouvir o Espírito, não a maioria. A exercer liderança serva, não democracia totalitária. A igreja adventista precisa de reformas espirituais? Claro que sim. Não de revoluções políticas. Não do elemento partidário introduzido na vida da igreja e membros se desgastando uns com os outros, perdendo a mutualidade de cristãos por causa de candidato. Precisa de mais oração, menos comitê, mais discipulado, menos deliberação, mais fidelidade à Bíblia, menos fé nas votações. A vontade de Deus é discernida por um povo humilde, consagrado, convertido, comprometido com a verdade eterna.
não por consensos passageiros. Que nós sejamos, gente, uma igreja de aliança, não de contrato, de corpo e não de coletivo amorfo, de discernimento, não de deliberação cega, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, gente, e não vontade geral. Bem, no próximo episódio nós vamos falar sobre Edmund Burke. Tem noção do peso desse episódio que vem por aí? Vamos falar sobre tradição, gente. Né? Todo mundo aí critica, não, a tradição é boa, é boa. Alguns tradicionalismos herdados que não tem nada com o evangelho que é um problema. Mas a tradição é boa e Edmund Burke vai nos lembrar disso, vai nos lembrar da prudência, da preservação da identidade da igreja. Enfim, te vejo logo mais no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.